que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, que a nossa mente essa manhã esteja frutífera, pronta para receber a boa notícia do Evangelho de Deus. Pai, que essa palavra não seja apenas uma semente, mas que além de ser semeada, ela cresça, avance, prospere e mude a nossa forma de pensar, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Cadê o pessoal aí? Não pôs meu... O Alex? Ok. É porque eu tenho o costume de deixar um fundo, sabe, irmãos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que quem aqui tem mais de 5 anos de crente? Levanta a sua mão, deixa eu só te ver. Quem tem mais de 10 anos de crente? 15 anos de crente? Passou dos 20 anos? Tem bastante gente. E agora, quem tem 1 ano? Aqui. Quem nasceu tem meses em Deus? Ali. Você sabe que... Pode deixar bem baixinho isso. Uma das dificuldades, eu não diria dificuldades, mas uma das formas que nós às vezes confundimos é entender qual direção Deus está nos dando. Quem aqui já teve algum conflito sobre o que fazer, o que Deus quer que eu faça? Isso eu acho que é uma questão geral nossa. Hoje. Então, por exemplo, você toma decisões todos os dias da sua vida. Você tem que tomar decisão no trabalho, na escola, na universidade, na família, negócios. Só que tem hora que você para e pensa, o que Deus quer que eu faça? Qual é a direção de Deus para isso? Aí alguém vira para você e fala assim, leia a Bíblia. Aí você vai ler a Bíblia, só que a Bíblia diz um tanto de coisa. E aí você fica assim, como eu vou saber qual decisão tomar ou qual é a vontade de Deus nessa direção? Deus, irmãos, está interessado em cuidar de toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. E eu creio que Deus se importa com as direções e as decisões que você toma. E na verdade Ele quer que você tome a direção dEle. Porque quando você estava no império do diabo, você vivia segundo a ordem da sua carne e das vontades do diabo. Hoje você faz parte do reino de Deus. E no reino de Deus tem uma forma de viver, uma forma de pensar e uma forma de ser direcionado. Só que você pode ter 1, 10, 5, 20 anos de crente. Uma das dificuldades que eu percebo que nós temos é, às vezes, entender qual direção tomar. Então você, por exemplo, quer comprar um carro. E eu creio que Deus também está preocupado com isso. Uma vez eu comprei um carro. E sabe que Deus usa a esposa da gente. Muito. Ela falou assim, olha, tem certeza? E eu assim, tinha dois carros, era o mesmo modelo em valores diferentes. Qual o valor que você acha que eu fui? No mais barato. Eu tinha dinheiro para comprar o outro. Mas eu pensei o seguinte, eu vou comprar o mais barato e eu gasto com a manutenção se eu precisar. E eu lembro que a minha esposa falou assim, olha, para com essa mania. Já tem um tempo já, irmãos, de ficar olhando as coisas só por causa de preço. O que você acha que eu fiz? Comprei o carro mais barato. Irmão, só de manutenção eu gastei o dobro desse carro. O dobro. Eu te pergunto, e Deus? Será que Deus tinha alguma opinião sobre a compra desse carro? Tem gente que acha que Deus não está interessado nisso. Não, eu discordo totalmente desse pensamento. Eu creio que Deus está interessado em qualquer passo. Deus está interessado em saber como você educa seus filhos. Deus está interessado em como você faz os seus negócios. Deus está interessado em saber como você governa a sua casa, direciona a sua família. Deus está interessado em tudo. Só que você precisa entender que Deus quer participar de tudo. Você sabe que como empresário cristão, você pode ter duas perspectivas. Você pode ter uma empresa que custeia a sua vida ou uma empresa que glorifica a Deus. Uma empresa que glorifica a Deus é outra história. Porque você convida Deus a direcionar as decisões dessa empresa. Mas então, decisões e direções fazem parte da nossa vida o tempo inteiro. Nós vivemos debaixo disso. É assim, para onde vou? Quando? Tá, Deus, por exemplo, acontece muito. Você recebeu uma palavra de Deus. Olha que eu vou te enviar para tal lugar. Só que a pessoa não te falou aonde. Aí você fala assim, meu Deus, vou ser enviado para onde? Quando e como isso vai acontecer?
E geralmente, às vezes, a gente mistura isso com ansiedade, que a gente fica ansioso para isso acontecer. Quando vai acontecer? Qual que é a perspectiva? Deus liberou algo, só que a Bíblia vai nos ensinar que o tempo de Deus é diferente do nosso. E aí a gente fica consumido por isso. Você quer comprar algo, você quer investir em alguma coisa, aí você investe e dá errado. Aí você pensa, Deus não quis ou o diabo resistiu? Qual é a resposta? Você tentou fazer algo, não conseguiu fazer, deu errado. A decisão foi sua, ou a decisão foi de Deus que não quis, ou a decisão foi o diabo que resistiu? Só eu que vivo com esses conflitos aqui, ou mais alguém participa desses pensamentos? Aleluia, obrigado. Tem hora que eu falo, Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Porque, aí alguém vira, não, você tem que ler a palavra de Deus. Aí você fala, mas eu leio. E cada hora Deus dá uma direção diferente. Qual versículo eu escolho para essa decisão? Depende do meu humor. Você sabe que tem versículo que depende do seu humor. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quem conversa muito comigo no WhatsApp percebe que eu só mando áudio. Por que eu só mando áudio? Porque você sabe que mensagem vai de acordo com o humor da pessoa. Se você mandar assim, bom dia, tudo bem? Você já está chegando? Se a pessoa tiver num mau humor, ela vai dizer assim, bom dia, tudo bem? Vai chegar que horas? Na verdade, porque a mensagem de texto tem a ver com humor. Se a pessoa não tiver escreve então em caixa alta para você. Às vezes você escreveu sem querer. Por isso que eu mando mensagem de áudio. Por quê? Porque aí você vai ouvir minha tonalidade de voz, vai entender que eu não estou querendo criar um problema. Eu só estou querendo saber se você está a chegar, só isso. Mas nós também, às vezes, dependendo do nosso sentimento, a gente pode ter uma perspectiva bíblica errada das coisas. Então você quer tomar uma decisão, você decidiu. Aí você vai procurar um versículo para tomar essa decisão. Mas meu Deus, o que a Bíblia fala? Não o que Deus quer, mas o que a Bíblia me ensina a fazer isso. Só que nas direções da vida, independente de quanto tempo você tem de cristão, nós nos deparamos com dúvidas às vezes. Qual direção tomar, como tomar, o que fazer, quando Deus vai fazer. Então a gente precisa estipular alguns princípios que vai te ensinar a entender as direções de Deus. Isso é muito importante para você. E eu queria então misturar essa história com a minha vinda para Portugal. Queria te contar o testemunho de como aconteceu a minha vinda para cá e edificar você como é que as coisas acontecem. Portugal não foi meu primeiro destino, tentativa. Na verdade, eu nunca imaginei que eu viria para Portugal. Eu sabia que Deus ia me enviar para alguma nação, mas nunca imaginei que viria para cá. Na verdade, eu quis tomar outras decisões. Mas Deus foi me ensinando qual direção ser tomada. E hoje eu estou nesse país para a glória de Deus. Já vou fazer 8 anos que eu vivo cá. Minhas filhas nasceram cá. E eu creio que Deus está cumprindo muitas palavras proféticas liberadas no Brasil, nesse país. Só que para chegar em Portugal, muitas coisas aconteceram. E quando eu estava escrevendo essa ministração, Deus começou a me lembrar. Lembra quando você tomou essa direção? Houve um impedimento? Então, o impedimento era eu. Por causa disso. Então tem direções que nós tomamos que a Bíblia diz que o Espírito impede você. Tem outras decisões que você toma que é o diabo impedindo você. E tem decisões erradas que você toma que é a sua própria vontade errada que impediu você. Agora, como discernir? Antes da consequência da decisão, o que decidir? Pergunta para esse irmão que está ao seu lado, você decidiu vir aqui hoje? Você fala com ele, então é de Deus. Porque essa palavra é para você. Então, para que a gente entenda isso, a gente precisa ir lá em Gênesis e entender como é que Deus formata as coisas. Ou como Deus trabalha. Abra sua Bíblia então em Gênesis capítulo 1. A partir do versículo 3. Gênesis 3. Eu vou ler do 3 ao 5. A Bíblia diz assim, olha. Disse Deus que haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Aqui então está quando Deus começou a decidir coisas.
Então essa foi uma decisão de Deus. Qual foi a decisão de Deus? Deus disse que haja luz. Houve uma decisão. Então Deus tomou uma decisão e executou essa decisão. Então Deus estava claro do que queria fazer, da forma que ia fazer, e não só disse como faria, mas executou a decisão, e a decisão deu certo, a decisão foi boa, e Deus definiu o tempo. Então eu queria te ensinar 5 princípios básicos, só nesse versículo, de decisões que Deus tomou. Primeiro, Deus fez um anúncio. Qual é o anúncio? Disse Deus. Então Deus anunciou algo. O que Deus anunciou? Algo. Que no versículo seguinte a gente vai entender. Então a primeira coisa que acontece aqui é um anúncio de Deus. E disse Deus. Depois do anúncio, há uma ordem. Depois ele anunciou, ele deu uma ordem. Qual que é a ordem? Haja. Então ele anunciou e depois ele deu uma ordem. Depois da ordem, ele vai relatar essa ordem, que é, e assim se fez. Então, fica comigo. Deus fez um anúncio. Qual é o anúncio? E disse Deus. Depois do anúncio, Deus deu o quê? Uma ordem. Qual é a ordem? Haja. Então, primeiro ele anunciou, depois ele fez o quê? Ele deu uma ordem. Haja. Depois dessa ordem, ele o quê? Deu o relato da ordem. E assim se fez. Então, primeiro, repita comigo, anúncio. Segundo, ordem. Terceiro, relato. De novo, anúncio, ordem, relato. Grava isso, que isso vai ser um norte para as decisões que você toma na sua vida. Então Deus anunciou. Além de anunciar, ele deu uma ordem. E em cima da ordem ele relatou a execução. Depois que ele fez isso, ele fez uma avaliação. Qual que foi a avaliação? Isso é bom. Então olha, Deus deu um anúncio, deu uma ordem, relatou a ordem. Depois que ele faz, ele tem uma avaliação. Qual é a avaliação de Deus nesse versículo? É bom. E depois que ele avalia, ele vai falar o tempo que isso foi feito. Que a gente chama de cronos, ou tempo, tanto faz. Primeiro dia. Então só nesse versículo, você encontra o anúncio de Deus. Qual é o anúncio de Deus? E disse Deus. Depois que Deus disse, ele deu uma ordem. Qual é a ordem? E haja. Depois que ele dá essa ordem, ele vai relatar a ordem. E assim se fez. Depois que ele assim se fez, ele então vai trazer uma avaliação. Qual é a avaliação? É boa. E depois da avaliação, ele vai definir o tempo que essas coisas foram feitas. No primeiro dia. Aqui, você vai carregar 5 princípios básicos para você tomar uma decisão. O que uma decisão precisa conter? Anúncio. Repita comigo assim, anúncio. Fala ordem. Fala relato. Avaliação e tempo. De novo, para você não esquecer. Fala assim, anúncio, ordem, relato, avaliação e tempo. Primeiro, qual que é? É porque eu preciso que você grave isso, porque você vai entender todo o resto. Qual que é o primeiro? Segundo. Terceiro. Quarto. 5. Vou repetir de novo para cravar na sua mente. Anúncio, ordem, relato, avaliação. Essa é a base da mensagem de hoje. Então aqui na criação, você vai perceber que esses 5 princípios Deus respeitou para tomar a decisão da criação. Vou repetir de novo, Deus anunciou. Quando ele anunciou, ele disse haja. Quando ele disse haja, tudo se fez. Quando tudo se fez, ele avaliou o que ele fez. E depois que ele avalia o que ele fez, ele fala, isso foi feito no primeiro dia. Então, através de Gênesis, nós podemos ter um princípio de tomar decisões na nossa vida. Isso aqui vai ser muito importante. Então, você acha que você precisa de Deus para tomar decisões? Eu vou te perguntar, você acha que você precisa de Deus para tomar decisões? Você acha que se Deus tivesse tomado algumas decisões da sua vida, teriam terminado como terminou? Não. Então, Deus está interessado nas suas decisões e te ensinar como decidir da forma dele. E é importante aprender isso.
Porque senão você vive a vida cristã toda sem saber como decidir coisas. E sempre com dúvida. E o problema de não saber como tomar decisões à medida de Deus é que você fica confuso. Como eu sei? Deus quer isso, Deus não quer. Deus, como é que eu sei o que o Senhor quer? Porque tem coisas que a gente toma decisão que não é pecado. Deus não vai querer que você peque. Tem decisões que é uma escolha. Como descobrir qual é a escolha de Deus? Qual é o crivo para entender que essa decisão é uma decisão baseada na palavra de Deus? Se eu abrir o leque e falar, não, olhe para a Bíblia, você vai ver vários tipos de decisões diferentes e Deus tomando decisões diferentes. Para cada circunstância, momento e pessoas diferentes. Mas hoje você vai sair daqui decidido a tomar as direções segundo a vontade de Deus. Fala assim, eu creio que eu vou tomar as decisões segundo a vontade de Deus. Teve um homem que experimentou disso. O apóstolo Paulo. Tem alguns versículos em Atos que nos deixa curioso em relação às direções na vida que o apóstolo Paulo tomava. E você percebe uma interferência divina exatamente na decisão dele. Ele queria fazer algo e o Espírito Santo não deixou ele fazer. E possivelmente você já teve essa experiência de você querer executar algo e você sentir que algo foi barrado. Só que você precisa entender quem está barrando essa história. Você decidiu algo, como eu disse no início. Como eu sei quem está barrando isso? É Deus. É o diabo. Porque o diabo resiste você também. A Bíblia fala, resiste o diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Então o diabo nos resiste. Então, como saber, a pergunta é, que a minha decisão está sendo de acordo com a vontade de Deus e tudo vai correr de acordo com a vontade de Deus? É uma boa pergunta, não é? Mas eu acredito que hoje você vai aprender um princípio muito profundo. Abra sua Bíblia então em Atos 16. Antes de ler o versículo, já está aberto aqui, eu preciso que você entenda algo. E eu vou reafirmar isso de novo. Deus está interessado em que governe 100% da sua vida. Deus está interessado em governar 100% da sua vida. Engraçado aqui em Gênesis, antes de eu ler Atos, é que Deus disse algo e tudo se fez. Tudo foi estabelecido. Engraçado que Deus age através da sua palavra. A Bíblia diz em João capítulo 1 que o verbo se tornou carne. O que é o verbo? A palavra de Deus. Então, Deus criou todas as coisas através do quê? Da palavra. Deus disse e houve. Deus estabeleceu e tudo aconteceu. Então é muito importante você sempre se lembrar que existe um anúncio, uma ordem, um relato, uma avaliação e um tempo para todas as decisões que Deus tem para a sua vida. Quando Deus decide algo sobre a sua vida, Ele vai anunciar isso. Como? De diversas formas. Possivelmente, você já deve ter recebido uma palavra de Deus através da vida de alguém. Olha, Deus está dizendo algo sobre a sua vida. Isso, isso, isso. Ou então você já leu um versículo e Deus falou com você. Isso é para você. Então Deus estava te anunciando. No meio desse anúncio, você ficou esperando o quê? Que as coisas, que o haja acontecesse, para que você então visse as coisas acontecendo. Eu te faço uma pergunta sem você precisar me responder. Quantas palavras de Deus você já recebeu e ainda não se cumpriram? Às vezes tem anos essa palavra. Uma vez um jovem me perguntou o seguinte: pastor, por que algumas promessas de Deus não se cumprem? Pelo menos na minha vida. E você acha que Deus pode mentir para alguém? Não, se Deus se prometeu, Ele vai o quê? Aí eu disse o seguinte: o coração da promessa foi o mesmo? Aí ele, como assim? Eu falei assim, olha, quando Deus te prometeu algo, você tinha um coração. O seu coração é o mesmo de quando a promessa aconteceu? Ou você foi se transformando e o seu coração hoje é outro? Não é tão sensível, não é tão apaixonado, não é tão entregue. Aí ele, hoje eu não tenho aquele fogo mais que eu tinha. Eu falei assim, então a promessa não foi para esse coração, a promessa foi para o outro. Então volte às primeiras obras, aqueça o seu coração de novo e você vai ver as promessas de Deus todas se cumprindo na sua vida. Por quê? Porque se Deus prometeu, meu irmão, se há uma direção para você,
Se você entender o que eu vou dizer aqui hoje, todas as coisas vão se cumprir na sua vida. Porque se Deus prometeu, não faz sentido ele não querer cumprir isso. É vontade de Deus cumprir todas as direções da sua vida. E mais, é vontade de Deus participar nas decisões diárias da sua vida. Você não pode fazer igual eu, querer comprar um carro, saber que não é para comprar e comprar. E depois estragar e falar, diabo estragou o meu carro. Sim, o diabo pode cooperar, mas o carro já estava estragado, que não era para ter comprado. E aquela sensação da esposa, né? A minha esposa foi sábia. Que ela poderia falar, eu te falei. Mas ela só falou amém. O amém já era um recado, eu te falei. Lá em Atos 6, 10 ao 10, eu vou ler aqui, a gente vai viver uma situação muito inusitada. O apóstolo Paulo estava na segunda viagem missionária, pregando a palavra de Deus. E pregando a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele decide ir para um certo lugar, mas o Espírito Santo o impediu de ir para lá. Oi? Peraí, você está cumprindo uma direção de Deus, uma vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Pregar o Evangelho. E qual que é a vontade? Que a gente prega em todo lugar, em todo tempo. E a Bíblia diz então que o apóstolo Paulo decide ir para a Ásia. Só que a Bíblia afirma que o Espírito Santo impediu que ele fosse para lá. Por quê? Não é vontade de Deus que se prega o Evangelho em todo lugar? Não é uma decisão divina que Paulo vá? Jesus não falou isso em Mateus 28, 18 ao 20? Ide por todo mundo, vai. Então Jesus deu um anúncio. Além do anúncio, ele deu uma ordem e disse como aconteceria essa ordem. E disse qual que era a avaliação que vocês vão ver fruto. E eu vou estar com vocês até a consumação do século. Então lá em Gênesis, estava falando sobre ordem, anúncio, ordem, relato, avaliação e tempo. Jesus também disse isso em Mateus 28. Ele anunciou que nós deveríamos pregar a palavra. Disse, então vão, isso é o haja de Deus. Falou como aconteceria que nós íamos ter discípulos. Falou dos frutos de batismo, que é a avaliação, que é boa. Ainda falou, eu estarei com vocês todos os dias, que é o tempo. Então Paulo estava vivendo uma direção de Deus. Paulo decidiu então viver essa missão. Mas por que o Espírito Santo impediu ele? Então vamos lá. Lá no versículo 6. E, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Para aqui. A Bíblia está dizendo então que Paulo estava na sua missão, na sua segunda viagem missionária. Paulo precisava tomar direções, decisões, para onde ir. Paulo estava completamente comprometido com o avanço e com a obra de Deus, vivia para isso. Esse era o intuito, o chamado de Deus. E ele tomava decisões, como nós tomamos no nosso dia a dia. Vocês, quando vai comprar uma roupa, escolhe a cor que você mais se adequa. Então, quando você vai, nós vamos abrir uma célula, a gente abre a célula onde a porta se abre. Então, você vai tomar, às vezes, fazer uma compra, você compra exatamente aquilo que precisa. As decisões normais, diárias. Para Paulo, a decisão de ir para a Ásia era comum. Por que comum? Porque, olha, eu já tenho uma missão, eu já tenho uma decisão, eu decidi viver a minha vida para Deus. Então, Deus, eu vou pregar onde eu puder ir, em todos os lados, em todos os cantos. Eu já decidi isso. E a Bíblia diz, então, que Paulo decidiu ir para a Ásia. Tomou uma decisão. Nesse caso, de ir para a Ásia, o anúncio, que é a decisão de ir para a Ásia, foi de Deus ou de Paulo? Vou perguntar de novo. Foi de Deus ou de Paulo? De Paulo. Então, Paulo já estava entretido com a missão, envolvido. Mas ele anunciou algo sobre ele aqui. Nós iremos para a Ásia. E aí eu imagino o seguinte. Vamos pegar então a regrinha que a gente criou. Lá em Gênesis, quem fez o anúncio? Deus. Quem deu a ordem? Quem deu o relato? Quem fez a avaliação? E quem deu o tempo de tudo? Então Deus é quem decidiu tudo. Aqui, Paulo já estava caminhando com Deus. Já era crente igual todos nós aqui. E já tomava suas decisões baseadas na sua vida cristã. Então, Paulo precisava orar
para pregar o evangelho? Sim. Deus, você quer que eu pregue o evangelho? Sim ou não? Não. Para pregar o evangelho, não. Agora, Paulo precisava orar para saber aonde pregar o evangelho? Sim. A gente vê isso aqui. Paulo precisava orar para anunciar a boa notícia de Deus? Não. Porque isso já foi uma ordem de Jesus em Mateus 28. Vão e preguem. Agora, Paulo precisava saber aonde Deus queria que ele pregasse o evangelho? Sim. Sim. Então, saber qual é a vontade de Deus para a sua vida é a coisa mais importante da sua e da minha e da nossa vida. Porque nós estamos aqui, somos crentes em Jesus, salvos, lavados e remidos pelo sangue. Já estamos habituados com a vida cristã. E às vezes podemos tomar direções com base não no que Deus quer, mas no que a gente acha que deve ser feito. Vou contar uma experiência. Há um tempo atrás eu estava orando, eu e minha esposa orando por algo fervorosamente. Uma situação bem pessoal. E Deus falou algo. Eu estava completamente decidido a tomar uma certa decisão junto com a minha esposa. Já tem um tempo isso. E a todo tempo, com base na minha experiência, na minha vida cristã, na sensibilidade, a gente vai decidir, porque a gente sabe que é a vontade de Deus que a gente cresça. Mas Deus falou algo. Eu não tenho isso para você agora. Eu poderia tomar a decisão? Sim. Poderia executar a decisão? Sim. Mas o anúncio foi de Deus ou meu? Meu. Eu mesmo estava anunciando a minha vontade com base na minha experiência. Aqui, vamos pegar o princípio que a gente usou. Anúncio. Paulo anunciou o seguinte: vamos para a Ásia. Ele anunciou. Então já era crente, vivendo a sua vida cristã, e ele anunciou algo. Pessoal, nós vamos para a Ásia. Então, depois do anúncio vem a ordem. Qual é a ordem? Então arrume as suas roupas, façam as malas, que nós vamos pregar onde? Fala, na Ásia, sim ou não? Na Ásia. Então, Paulo anunciou para onde ia, começou a ter a ordem, então, arrume as suas malas, eu que estou parafraseando, e no meio disso, ele fez um relato. Qual que é o relato? Ele tentou executar a viagem. Só que ao tentar executar a viagem, qual que é o próximo passo? Avaliação. A avaliação aconteceu? Não. Por que a Bíblia diz? Que o Espírito o impediu. Então, olha, ele anunciou uma viagem, foi para a ordem, relatou o que faria, e quando ele ia para o próximo passo da decisão, a Bíblia diz que o Espírito impediu ele. Aí eu te faço uma pergunta, olha que coisa, a Bíblia diz que o Espírito impediu. Se fosse nós, eu estou indo pregar o Evangelho, fazendo o que Jesus pediu para mim fazer. Não tem nada de errado nisso. É o diabo. Você acharia que era o diabo ou não? Vou te dar um exemplo nosso, dia a dia. Vou dar o meu exemplo. Ou melhor, vamos pensar assim, ó. Vou contar o meu testemunho para você entender isso aplicando no seu dia a dia. Deus me salvou. Quando Deus me salvou, eu tinha um sonho de ir para a Austrália. Ir para a Austrália era um sonho que era antes da minha conversão, e eu sempre sonhei ir para a Austrália e estudar. Estudar 1 ano. Quando eu me converti, já estava tudo pronto para essa viagem. Ia passar 1 ano na Austrália, ia estudar, ia fazer um técnico, ia trancar minha universidade e tudo mais. Depois de crente, eu fiquei mais empolgado ainda. Por quê? Porque agora eu ia não só para uma finalidade de estudo, mas eu ia também para pregar a palavra de Deus. Eu te pergunto uma coisa naturalmente. Há algum problema aqui entre eu ir para a Austrália, pregar a palavra de Deus e, além disso, estudar e fazer minha vida? Vamos ser natural falando. Há algum problema nisso? Não. Naturalmente falando, é vontade de Deus? Sim. Aos meus olhos. Eu estou indo. Sou crente. Lavado e remido pelo sangue. Estou indo com uma finalidade de estudar. E além de estudar, agora eu quero ir pregar o Evangelho. Eu ainda brincava assim, vou lá na Hillsong. Vou pôr aquele pessoal de banco. Tá uma brincadeira. E aí, aconteceu um problema.
houve um impedimento, eu não consegui ir para a Austrália. Um dia eu fui sair com o meu discipulador e a gente estava numa hamburgueria. E eu abri meu coração para ele e falei assim, olha, já está tudo pronto, eu vou para a Austrália. Então, repara, quem deu o anúncio, Deus ou eu? Eu. Eu anunciei, eu vou para a Austrália. Logo, eu já estava dando uma ordem, organizando a viagem. E quando eu estava sentado com o meu discipulador, eu estava relatando para ele, olha, minhas passagens estão quase prontas, eu já estou juntando dinheiro, vou pagar parcelado. Então, eu dei um anúncio para mim. Além do anúncio, eu já estava dando uma ordem falando, eu vou para lá e vou comprar as passagens. E nisso eu já estava relatando como as coisas iam acontecer. Aí no meio da mesa, meu discipulador olha para mim e fala assim, você não vai? Eu, oi? Eu pensei na hora, quem que esse cidadão acha que é para dizer que eu não vou? Aí eu, por que eu não vou? Eu vou, já está tudo certo. Ele, não, você não vai. Você pode julgar isso como autoritarismo. Mas eu, na época, hoje eu entendo, era boca de Deus. Eu tô assim, não, mas vai ser ótimo, porque como eu tenho uma formação em engenharia, eu falei com ele, vai ser ótimo para mim engenharia, vou estudar lá. Ele, não, lá não é um bom lugar para ser engenheiro. Aí eu olhei para ele e falei assim, vou usar o que eu pensei, esse infeliz está dizendo que a Austrália não é um bom lugar para engenharia. Onde ele está com a cabeça? Não entende nada de engenharia. Não, eu fiquei olhando para ele. E Deus falou comigo algo aquele dia. Isso tem mais de 10 anos. Isso tem uns 12 anos atrás. Deus falou comigo, ouça que eu estou mudando a sua direção. Sabe o que aconteceu depois daquele dia? A minha viagem foi embora, não deu certo. Sabe quando você está reservando um dinheiro e acontece um imprevisto? Você fala, Satanás deu um imprevisto aqui, porque eu estou juntando dinheiro para isso. Eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, estou juntando dinheiro e aparece isso. Quem que se direciona? Diabo. Na verdade, o que aconteceu comigo lá é que eu anunciei, vou para a Austrália. Eu dei uma ordem para mim, vou comprar as passagens. Eu relatei como tudo aconteceria. Vou ficar lá, vou estudar, vou fazer isso. Mas no meio do caminho, Deus impediu. Usando o meu discipulador na época. O que aconteceu depois daquele dia? É que meu dinheiro foi embora. Eu falei assim, que palavra é essa, Jesus? Já aconteceu isso com você? Você está juntando dinheiro para algo, fala, eu vou comprar uma casa. Aí aparece algo aqui. Vai, meu Deus do céu, mas meu Deus, não é vontade sua que eu tenha uma casa? Sim, mas é agora a vontade de ter uma casa? Eu governo a sua vida, eu sei o tempo para você. Às vezes você está aqui e fala assim, Deus, eu preciso trocar de carro. E aí você começa a procurar anúncio. Você não perguntou a Deus nada. Aí você anunciou para você, eis que te digo, compre um carro. Aí você fala, eu estou assistindo. E aí, você anuncia para você assim, eis que vou comprar um carro. E aí, você não perguntou a Deus, qual direção tomar, você só quer tomar uma direção, comprar um carro. E aí você vai dar uma ordem para você, entrarei no LX, procurarei um carro. Até o momento, há algum problema de comprar um carro, irmãos? Há problema de trocar de carro aqui? Quem quer trocar de carro esse ano? Amém, ok, não tem problema. E eu te falo, Deus está interessado que você troque de carro? Eu acho que sim, claro. Não é ter, é a intenção de ter. E aí, no meio do LX, você vê um carro. Você fala, vou marcar uma visita. Aí você marca uma visita, só que você é crente. E Deus está preocupado com as suas decisões, porque Deus já sabe o que vem lá na frente. E aí, no dia de marcar uma visita, o cara não vai. Aí você fala, Satanás entrou no caminho. Esse carro era meu. Então, o que aconteceu comigo? Eu vou para a Austrália. A ordem já tinha sido... Eu anunciei. Deus não tinha falado para mim ir para a Austrália. Eu falei para mim que eu ia para a Austrália. E não tem problema ir para a Austrália na época. Só que se eu tivesse ido para a Austrália, será que eu estaria em Portugal hoje? Só que eu só entendo isso hoje. Eu dei ordens. Já olhei com as agências, tudo certo. Eu já tinha definido incrivelmente o relato. Eu vou estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E vou pregar o evangelho ainda. Que bênção de Deus.
Aí vem um abençoado, não vai. Não foi. Paulo também experimentou isso. Incrivelmente, a Bíblia diz que Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito impediu ele que ele fosse. Ok. A Bíblia continua assim. Depois que a palavra, o Espírito não deixou ele ir para a Ásia, olha o que a Bíblia diz. Defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia. Então Paulo deu outro anúncio. Nós não vamos para a Ásia. Ok, então nós vamos para a Bitínia. Não vou comprar esse carro, o cara não apareceu, já sei. Esse não é o carro de Deus para mim. Não, às vezes não é para você comprar o carro agora. Você está achando que é o carro que não é de Deus. Aí você fala, vou procurar outro. E Paulo vamos para a Bitínia. Aí a Bíblia diz assim, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Eu te pergunto, quando há esse impedimento, a gente sempre coloca como o diabo é o impedimento da nossa vida. Não, o diabo é uma pedra de tropeço. Mas sabe qual que é o conselho? Quando o impedimento acontece, você tomou uma decisão, criou uma ordem e relatou como vai ser executado. Deu errado, vou te dar um conselho. Volte para Deus. Repare se o anúncio que você decidiu vem de você ou vem de quem? De Deus. Aí Paulo, voltou no processo. Tá bom, não deu para ir para a Ásia. Dei uma ordem para ir para a Ásia. Tentamos ir para a Ásia, mas o Espírito... Aí Paulo, já sei. Bitínia. Já sei. Não é a Land Rover. É o Jaguar. É esse. Pronto, entendi, pai. Obrigado. E aí Paulo decide ir para Bitínia de novo. Tentando ir para Bitínia, ele deu um anúncio, irei para Bitínia. Anunciou. Quem anunciou? Paulo ou Deus? Paulo. E Paulo é crente, irmãos. E não é pouco crente, não. Depois de Jesus, um dos homens mais influentes do Novo Testamento. Homem igual a gente. Falho igual a todos nós. Aí ele falou, vou para Bitínia. Nesse anúncio, ele deu uma ordem, arrume as coisas. Não é Ásia, é Bitínia. E lá na Bitínia, ele já começou a dar o relato. Nós vamos pregar o evangelho, vamos pela cidade, arrume as malas e vamos para lá. Aí a Bíblia diz o seguinte. Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. De novo, o Espírito Santo entrou na história. Ele tomou uma decisão. A decisão não foi executada. E eu te pergunto, na segunda tentativa, você acharia que é Deus ou o diabo? Não, agora é o diabo. Pô, não deu para comprar Land Rover. Não, agora, até o Jaguar é um animal de Deus. Que você fica tentando encontrar justificativa. E eu te falo isso. Às vezes você está aqui, fala assim, vou embora para outro país. Vou ganhar dinheiro lá. E aí você anuncia isso para você. Eu irei. Ok? Você tem livres decisões. Mas eu te aconselharia a ouvir Deus em todas as suas decisões. Porque tem hora que a gente entra em umas decisões que a gente está sofrendo algo não porque Deus quis. Porque a Bíblia diz assim, por mais que eu ande no vale da sombra da morte, não é Deus que te jogou lá, foi você que enfiou no vale da sombra. Mas Deus também está lá com você. Paulo decide ir para Bitínia. Aí ele vai tentar rodar o processo que eu ensinei de Gênesis. Ele fez um anúncio, deu uma ordem, disse o relato. Qual que é o próximo passo depois do relato? Vocês lembram? Avaliação. Quando ele ia dar uma avaliação, quando é que a avaliação acontece? Quando tudo se faz. De novo, o que aconteceu? O Espírito impediu. De novo. E eu te pergunto de novo. Nós, olhando para essas questões, nós atribuiríamos esse impedimento a Deus ou ao diabo? Ao diabo. Mas até agora, Paulo não perguntou para Deus qual era o destino. Não perguntou. Ele não perguntou para Deus qual carro deveria ser comprado. Porque às vezes a gente acha que Deus não está interessado nessas coisas. Eu vou te falar uma coisa, Deus está interessado em todas as áreas da sua vida. Tudo.
Deus é um pai, irmãos. E eu estou interessado em saber todas as áreas da vida da minha filha, das duas. Interessante é que Paulo, mesmo sendo Paulo, não orou, não perguntou, não tirou conselhos com alguém, nada, decidiu. Ele mesmo criou um anúncio para si: irei para a Ásia. Não deu certo? Irei para a Bitínia. E às vezes Paulo poderia ficar insistentemente tomando decisões e decisões sendo barradas. Às vezes você está tentando fazer algo, e isso não acontece, você está achando que é o diabo, e eu te falo, não é, é Deus falando: espera, calma. Às vezes você tentou pegar um empréstimo, Deus falou assim: calma, você não precisa desse empréstimo, eu vou prover na sua vida. Mas você está querendo entrar por esse caminho e criar uma dívida. E aí o documento não é aprovado. Será que é o diabo resistindo? Ou é Deus falando: calma que eu vou fazer um milagre maior? Isso acontece conosco ou não? Todos nós. Pastor, então agora lascou. Porque se Deus está impedindo, o diabo, que confusão essa história. Mas vamos continuar o versículo? A Bíblia diz então assim: à noite, olha que fantástico, sobreveio a Paulo uma visão. Para agora. Espera aí. Até o momento não teve visão, não teve Deus falando, não teve oração, teve anúncios que Paulo deu para si. Lembrem de novo que Paulo, crente, homem de Deus, sensível ao Espírito, mas também homem como nós. Você também pode tomar decisões com base na sua experiência. E muitas vezes tomamos. Mas há alguém muito mais experiente que nós, que chama Espírito Santo de Deus, que já vê tudo. Agora, na sua terceira decisão de anúncio, a Bíblia relata outra coisa, que Paulo, de noite, teve o que, irmãos? Repita assim: visão. Opa, Deus entrou na história agora. Eu acredito que Deus estava vendo Paulo, falou assim: ei, Paulo, você não ora, me pergunta as coisas. Deus, é a tua vontade. Sim, Paulo. A minha vontade é que você pregue o evangelho, mas eu vou te falar aonde pregar o evangelho. Por quê? Porque quando eu te falar onde, vai florescer, vai frutificar, vai dar certo, vai tudo prosperar. Eu sei, Paulo. Não, Deus, é eu que estou parafraseando, não está na Bíblia, tá? Deus, eu já estou experiente, eu estou na minha segunda viagem missionária, já sei executar tudo. Então eu já sei o anúncio, eu já sei a ordem, o relato. Tive boas avaliações e o tempo todo o Senhor fez. Paulo, mas para esse caso, a decisão de ontem não serve para hoje. Engraçado, irmãos, que eu cuido de pessoas há muitos anos. Tem conselho que você dá para uma pessoa, a outra pessoa está com o mesmo problema, mas o conselho não é igual. Por quê? Porque é uma pessoa diferente, com forma diferente, e Deus tem algo diferente para essa pessoa. Sabe qual que é um grande perigo para nós líderes? É repetir os conselhos, como se fosse uma máquina de produção. Nós não somos uma máquina de produção, nós somos uma máquina de transformação. Aí a gente senta, todo mundo que você fala: faça isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí a pessoa vai entrando como se fosse uma fila. Por quê? Com base na experiência pastoral de muitos anos tratando pessoas, eu me acostumei e eu mesmo anuncio para a pessoa o que ela deve fazer. Isso é um risco e um perigo de tomar uma decisão com base no que eu acho. Na verdade, quando alguém vem mesmo com o mesmo problema, eu deveria: Senhor, qual que é o anúncio para essa pessoa? Ou melhor, falar com ela: você já perguntou a Deus qual é o anúncio para você? Não, nós criamos isso. Só que agora, meu irmão, as coisas ficam totalmente diferentes. A Bíblia diz então que Deus aparece na história. E Deus então vai fazer o anúncio para ele. Deixa eu te ensinar algo. Antes de tomar uma decisão, ore. Vou te falar de novo que você não me entendeu. Antes de tomar uma decisão, ore antes. Mas não é orar 5 minutos: Deus, eu estou fazendo a decisão agora, eu vou já fazer. Não, pelo menos uma noite antes, como aconteceu com Paulo. A Bíblia diz que quando Jesus foi escolher os discípulos, ele orou uma noite antes inteira. Jesus, para tomar uma decisão de escolher discípulos, orou a noite inteira anterior, para que tomasse a decisão certa, de acordo com a vontade de Deus. Muita gente andava com Jesus. Quem eram os apóstolos? Difícil decisão. Com certeza, além dos 12, tinha muita gente boa.
Mas a Bíblia diz que antes de tomar uma decisão de escolher os apóstolos, Jesus passou a noite toda orando. Então, primeira coisa, não crie um anúncio para você, em cima da decisão que você quer tomar. Ore uma noite antes, pelo menos uma noite antes. Fala, Senhor, amanhã é um dia qual eu preciso tomar uma decisão. Eu estou convicto de que isso é de Deus para mim, mas eu não estou interessado no que eu acho. O que o Senhor tem para mim? Senhor, se necessário for, crie um impedimento. Se o impedimento acontecer, eu saberei que o Senhor não tem isso para mim. Você tem coragem de orar isso? Deus, impede. Você fala, não, eu quero tanto. Mas se não for de Deus, pode arrebentar a sua vida. A Bíblia diz então, Paulo sobreveio uma visão, e aí na visão, a visão é um anúncio. Aí, irmãos, olha aqui, Paulo, no qual um varão macedônio estava em pé, ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Quando Paulo decidiu ir para a Birtínia, deixa eu te contar uma parte do meu testemunho. Não fui para a Austrália. Fui crescer na igreja, cresci, entrei para a turma especial. Quando eu estava na turma especial, no meu segundo ano, houve uma proposta de eu ir para os Estados Unidos, fazer a turma especial da videira lá na Flórida. Eu anunciei, eu vi um anúncio na internet, falei, estou anunciando que fui chamado para ir para os Estados Unidos. Procurei meu pastor, falei, pastor, eu quero fazer o processo seletivo lá nos Estados Unidos, na videira da Flórida com o pastor Márcio, porque eu quero estudar lá. Pastor, olha que ótima ideia. Eu, aleluia, o profeta confirmou. Fomos no pastor principal. Falei assim, pastor, eu quero ir para lá, o senhor me envia para lá, envio. Ok, eu criei um anúncio para mim. Qual era o anúncio? Estados Unidos da América. Estudar no seminário. É de Deus estudar no seminário, irmãos? É. Mas será que era de Deus para mim, para lá? Não. Aí qual era então a ordem? Irei para o Rio de Janeiro tirar o visto. Ok. Fiz a marcação, paguei caríssimo. Até agora, eu anunciei, eu criei a ordem. E sabe qual foi o relato? 9 horas dentro do autocarro, caminhando para o Rio de Janeiro. Chegando lá, todo feliz, com aquela cara, sem barba nenhuma, cara de menino de 19 anos. Eu já tinha meus 22. Uma distância muito grande, né? Ele olhou para mim, e eu fazendo a cara de coitado. Eu criei um anúncio nos Estados Unidos. Eu dei a ordem, compre as passagens. Eu criei o relato, fui, entrei no autocarro, estava lá. Meu visto foi negado. Não sei porquê. Eu fiquei indignado. Eu, Satanás, está impedindo a minha ida para os Estados Unidos estudar de Deus. Voltei frustrado do Rio de Janeiro. Falei com o meu pastor. Passou 5 meses. O pessoal da Flórida me manda uma mensagem, um e-mail. Ainda tem interesse em estudar conosco? Eu, Deus levantando de novo. É você, Senhor. Falei com o meu pastor, quero ir para os Estados Unidos, aquele meu processo. E aí entrei em contato com o pessoal da Flórida. Eles falaram, não, você não precisa fazer o processo seletivo. Nós já aceitamos você aqui, pode vir estudar aqui. Você vai ganhar uma bolsa e não sei o quê. Eu, uau, a bolsa, irmão. Não vou pagar. O que eu fiz? O mesmo processo, criei um outro anúncio. Deus quer que eu vá agora para os Estados Unidos. Comprei as passagens para o Rio de Janeiro, tirar um visto. Entrei num avião. Porque aquele negócio de 9 horas de autocarro. Senão agora eu vou de uma forma de Deus. 1h30 de voo. Chegando lá, estou na fila. Feliz da vida. Oh Deus, Estados Unidos da América. Cheguei lá, eles mudaram o processo. Primeiro você passava numa triagem, depois você ia para a entrevista. Passei na triagem. E irmãos, vocês não fazem ideia da minha felicidade ao passar na triagem. Fui aceito. Cheguei lá, a pessoa ficou olhando para mim. O que você vai fazer lá? Aí eu falei, vou estudar, vou fazer isso, fazer isso. Eu falei assim, você tem 22 anos? Está querendo estudar negócio de igreja? Eu sim. Aquela cara de santo. Sabe o que aconteceu? Visto negado. Voltei mais frustrado que antes. Perceba que esses anúncios eu criei. Eu tomei a decisão. Era bom.
Eu decidi. Mas em momento nenhum, confesso para você, meu irmão, eu falei, Deus, o que o Senhor tem? Não fiz isso. Porque eu estava com base na minha experiência, com base na minha vida, eu falei, estou indo estudar coisas de Deus. Eu estou querendo comprar um carro para levar minha família. Eu quero comprar uma casa para comportar melhor. O problema não está na casa, no carro, no trabalho ou em qualquer decisão. O problema é vontade de Deus agora. Beleza. Paulo, então, vendo essa circunstância, criou de novo. Aí Deus falou com ele, você vai para Macedônia. Deus deu um anúncio para Paulo agora. Se Deus deu um anúncio, creia, Deus vai fazer todo o resto. Quando então Paulo decide ir para Macedônia, Deus então deu a ordem, vá. E o que Paulo fez? Foi. Imediatamente. E lá, Deus já deu relato para ele. Lá vai ter um homem que está esperando você. Você precisa pregar o evangelho para ele. Olha que interessante, Deus deu o anúncio, falou para ele ir, então, Deus deu o anúncio, a ordem e relatou para ele. O que vai acontecer lá? Você vai encontrar um homem lá. Quando Paulo vai para lá, sabe o que acontece? Esse homem o quê? Aceita Jesus. Agora, Paulo foi para o quarto nível. Paulo teve o anúncio, depois, irmãos, a ordem. Qual que é o terceiro? Qual que era o quarto? A avaliação. Qual que é a avaliação nesse caso? O homem foi salvo. E qual que é o tempo? Imediatamente. Vá para lá. Olha que coisa interessante. Agora, Deus decidiu para Paulo. Paulo, você vai para Macedônia. Agora, vai ter um homem lá. Você vai pregar para esse cara. Esse cara vai ser salvo. Isso é uma boa festa. E ele vai ser salvo instantaneamente. E o propósito que eu tinha para aquele lugar foi decidido. Aí, eu vou te falar comigo sobre Portugal. Depois de ter vindo dos Estados Unidos, eu sempre tive uma palavra que Deus... Todo mundo que andava do meu lado naquela época, eu sempre falava, eu não serei pastor no Brasil, porque Deus me chamou para algum país. Por um tempo eu achei que Deus tinha me chamado para a Austrália. Depois eu achei que Deus tinha me chamado para os Estados Unidos. Eu lembro que um dia a Nayara, a gente era noiva ainda, a Nayara falava de Portugal. Portugal? Nunca pensei em Portugal. Porque nunca tinha pensado mesmo. Já tinha outros países, e a Nayara falava. E um dia, passaram-se alguns meses, meu pastor me procura e fala assim, você não quer ir para Portugal? Peraí. Primeira vez, eu falei que eu queria ir para a Austrália. A segunda vez, eu falei que eu queria ir para os Estados Unidos. Agora o meu pastor me procurou, você não quer ir para Portugal? Portugal? Quero. Por quê? Porque eu sempre sabia que Deus me chamou para ser um pastor fora do Brasil. E algo aconteceu. Então vamos lá conversar com o pastor principal. Fomos. Vamos enviar ele para Portugal? Vamos. Aí, agora está diferente. Eu não estou anunciando. Alguém está anunciando sobre mim. Vamos comprar passagem? Passagens compradas. Então, o anúncio foi feito. A ordem foi dada. Comprou. Relato, entrei no avião. Eu não sabia nem que tinha imigração, mas vim. Sério, não sabia que tinha imigração. Entrei no avião, acontecendo. Porque Deus tinha liberado uma palavra. Que grandes coisas ele faria. Quando eu cheguei aqui, tinha uma fila assim, que era a imigração, eu perguntei, que fila é essa? A menina, é para você entrar no país. Eu não, já estou no país. Ela, não, você só entra ali. Eu falei assim, mas aqui não é Portugal? Ela, não, você só entra mesmo se eles deixarem você entrar. Eu falei assim, mas qual que é o nome disso? Ela, imigração. Ok. Eu lembro que eu tinha uma carta, convite, de um rapaz, irmãos, muito inocente. Cheguei lá para o policial, disse, agora, ou eu vou ser impedido, vamos ver, agora não dá para ser impedido, misericórdia, vou ter que voltar muito. Uma coisa é 1h30 de volta, outra coisa é 9 horas. Apresentei. O agente da imigração olhou para mim, senhor Rainer, você veio fazer aqui? Lembro como se fosse hoje. Vim para cá. Irmãos, eu cheguei aqui com 23 anos. Então tá bom. Carimbou, pode entrar. O anúncio, a ordem, o relato. Qual que é a avaliação? Eu entrei. É bom. E nesses quase 8 anos,
Deus refez e cumpriu muitas promessas de Deus. Repare algo. Deus deu um anúncio, Portugal. Falou, compre as passagens. Ordem. Entre no avião, porque tudo vai acontecer. Relato. Entrei, passei, estou no país. Avaliação é muito bom. Tempo, Deus está cumprindo em 8 anos grandes promessas e maravilhas. O que isso acontece, meu irmão? Agora, eu preciso correr com o tempo. Só vou concluir com algo. Mas o diabo também nos resiste. A Bíblia diz uma outra situação, em que, eu não vou abrir aqui, em 1 Tessalonicenses 2, 17 ao 20, que Paulo queria visitar os irmãos de Tessalônica. E sabe o que a Bíblia diz? Que ao querer ir para lá, o diabo resistiu ele 2 vezes, e ele não foi. Passou agora sem banana na cabeça. Primeiro eu estava crendo que era o Espírito Santo que estava te impedindo, e agora? Como eu vou saber então? Porque aqui em Tessalônica acontece algo. Paulo disse, vamos para Tessalônica, executar. Só que ele foi impedido, mas não pelo Espírito. A Bíblia diz que Satanás o impediu. Só que qual que é a diferença do impedimento de Deus para o impedimento do diabo? Escuta isso. Quando Deus te impede, é porque Deus quer que a obra seja feita da forma certa. Quando o diabo te impede, é que ele quer que a obra não seja feita. É diferente. Quando Deus está impedindo, é porque ele está assim, não, faça da forma minha. A obra vai ser feita, mas da minha forma. Quando o diabo impede, é que ele não quer que a obra seja feita. Nesse caso, Paulo estava indo para Tessalônica. O que o diabo fez? Impediu. Vamos criar aqui a regrinha dos 5 que eu falei. Primeiro, anúncio. Tessalônica. Segundo, ordem. Vamos. Terceiro, vamos fazer viagem, porque lá nós temos que visitar os irmãos. Relato. Quando chega no quarto, tem um impedimento do diabo. Paulo não vai. Mas há uma diferença aqui. Paulo não foi em corpo presente, mas escreveu uma carta. E essa carta é boa ou não? É, porque nos abençoa até hoje. Então, mesmo com o impedimento do diabo, a avaliação foi boa, que Paulo então escreveu uma carta. Eu não pude estar aí com você, mas uma carta vai ser escrita e vai chegar até você. Porque a obra de Deus vai ser feita. Em qual tempo? Está nos abençoando até hoje. Vou te dar um exemplo da sua vida pessoal. Para exemplificar. Vamos supor que você decide fazer uma visita para um irmão doente. Ok? É de Deus você visitar esse irmão? Esse irmão precisa de uma oração. Então você deu um anúncio. Aí você dá uma ordem. Então, em cima do anúncio, vou trocar de roupa, vou me vestir e vou visitar o meu irmão que está doente. Lá na hora, no relato, você está esperando o Uber, porque você vai de Uber para lá. E o aplicativo trava. O Uber não aparece. E por fim, você escorrega e machuca o joelho. Nada grave. Eu te pergunto, será que Deus impediu essa oração? Aí você toma uma decisão. Você volta para casa, fala assim, vou ligar por vídeo para esse irmão. Irmão, aí liga em vídeo. Posso orar por você via online? Pode. Seja curado agora, em nome de Jesus. Aí o irmão é curado. É bom o irmão ser curado? Então, quando o diabo impede, Deus vai encontrar uma outra forma de executar o que Deus tem para a sua vida. Porque nesse caso, o diabo só serve para que a glória de Deus se estabeleça ainda maior sobre a sua vida. Nesse caso, o anúncio foi dado, a ordem dada, os relatos aconteceram, o diabo tentou impedir, mas Deus entrou e criou uma outra avaliação, que o homem foi curado por uma chamada de vídeo e foi curado instantaneamente aqui e agora. Por fim, fique de pé no seu lugar. Às vezes você está aqui me ouvindo? Sim, pastor, eu estou cheio de decisões para tomar. Pessoal do louvor, qual decisão tomar? Como fazer? Como eu sei que eu estou anunciando sobre mim ou Deus está anunciando? Há algumas áreas da minha vida que não andam
E todas as vezes que eu decido, parece que eu sou impedido. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está tomando uma decisão e constantemente você está sendo impedido, eu vou te fazer um conselho. Volte para Deus e pergunte a Deus qual é o anúncio dele para a sua vida. Às vezes, você quer algo que, naturalmente falando, é bom. E Deus fala, é bom, só que não agora. Ah, pastor, eu quero tanto uma casa. É vontade de Deus que você tenha uma casa? Sim. Mas Deus vai te falar o tempo certo de você comprá-la. Ah, pastor, Deus não precisa interferir nisso. A escolha é sua. Mas acredite no que eu estou dizendo. Se você deixar Deus decidir por você, tudo vai cooperar para o seu bem. Pastor, eu estou tentando tomar decisões, preciso aprender. Então, todas as vezes que você for tomar uma decisão, pensa comigo assim, quem está anunciando isso? Isso é eu estou falando o que eu quero? Ou Deus falou isso sobre mim? Tá, então eu vou dar uma ordem. Deus vai fazer. Começa a movimentar. Deus vai me mostrar como as coisas vão acontecer. Aconteceu um impedimento, um problema. Pare, olhe para o impedimento e pense. Há alguma outra forma de eu executar o que Deus disse? Sim, uma chamada de vídeo, por exemplo. Não, então volta para Deus. Deus, eu estou querendo tomar essa decisão. Eu preciso que o Senhor me fale como, quando e o que fazer. Porque eu não quero ser impedido pelo Espírito. Eu quero fazer da forma certa. Quando você volta para Deus, e aí pode acontecer, aconteceu com Paulo. Deus te dá uma visão. Um irmão te procura. Eu tenho uma palavra para você. Deus me falou isso, isso e isso. Você já deve ter recebido uma palavra assim. O irmão te procura e fala, tal. Só que não se esqueça que Deus deu uma visão para Paulo. E eu te aconselho, procure Deus nas suas decisões. Pergunte para Ele. Às vezes você está batendo na porta e a porta não se abre. E Deus está falando assim, não, é porque você está batendo na porta errada. É essa. Mas essa não parece. Mas é essa que é a minha. Hoje, eu nunca imaginei que estaria em Portugal. Primeiro achei que estaria na Austrália. Depois achei que estaria nos Estados Unidos. Mas Deus está cumprindo promessas sobre a minha casa nesse país. O Espírito impediu 2 viagens. De falar, não vai ser do jeito que você quer. Você pode ir pela sua vontade. Eu estarei com você. Mas o propósito que eu tenho para você não é nem na Austrália, nem nos Estados Unidos, nem em Portugal. O que aconteceu? Através desses impedimentos, Deus encaixou todas as coisas. Às vezes você vai tentar coisa e não dá certo. Você tenta outra e não dá certo. Para. Então para. Ó, já tentei empréstimo aqui, ali. Então para. Não liberou? Para. Já tentei comprar isso várias vezes, não deu, para. Por que não para? Porque você já tentou uma, tentou de novo a mesma coisa. Não deu, para. E deixa Deus falar com você em sonhos, em visão, em palavra, em oração. E creia. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse, Deus, fala comigo. Anuncia sobre mim a tua vontade hoje. Porque em cima do anúncio de Deus, a vontade de Deus será estabelecida sobre você. A vontade de Deus vai entrar na história e vai falar com você, haja. E assim se fez. E você vai perceber que tudo que Deus faz é bom. E tudo que Deus tem para você será cumprido ainda em vida. Deus diz hoje para você, eu tenho bons pensamentos ao seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para que você tenha o fim que desejais. Eu tenho uma palavra de haja sobre você. Será estabelecido uma promessa. Eu vou honrar você, vou prosperar você financeiramente. Você vai ser um grande pregadora do Evangelho. Eu vou te levar pelas nações. Há uma promessa, os seus filhos serão rendidos a mim. Você e a minha casa servirão ao Senhor. Muitos anúncios de Deus já foram anunciados para nós. Hoje é dia de direcionar isso. Falar, Deus, eu não quero mais seguir direções minhas. Eu não quero mais ser impedido. Eu quero ouvir do Senhor esse anúncio. Porque quando o Senhor anuncia, Ele diz, haja luz. E houve luz. E assim se fez. E no final de toda decisão, você vai ter um sentimento. A decisão
foi boa, agradável, perfeita, e Deus fez no tempo certo. Comece a orar aí no seu lugar. Comece a falar com Ele. Fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele: Senhor, hoje anuncia a verdade sobre mim. Anuncia sobre mim, Senhor. Fala comigo. Eu não quero mais ser impedido, mas eu quero fluir nas decisões. Governa a minha empresa, Senhor. Governa a minha família. Governa a minha casa. Governa a minha vida. Eu quero que as coisas fluam. Pai, em nome de Jesus, todo impedimento do diabo caia por terra agora, no nome de Jesus. Tudo aquilo que está travando os meus irmãos, que não provém de Ti, mas que o diabo está interferindo, nós declaramos agora, processos vão correr bem, processos serão destravados na justiça, filhos vão se converter aos seus pais e os pais aos filhos serão quebrantados, negócios vão prosperar, porque hoje nós estamos debaixo de um anúncio de Deus, e o anúncio de Deus sobre nós é que haja luz, e houve luz, que haja Cristo, e houve Cristo sobre nós. Ore no seu lugar, meu irmão.